médico Hamilton Maciel tem boas lembranças, boas recordações da sua primeira escola na cidade de Pão de Açúcar, no estado de Alagoas, onde nasceu. Recorda da sua primeira professora, a professora Ancila, uma penedense que migrou para Pão de Açúcar a fim de trabalhar na escola primária. Hamilton recorda de vários professores, o pai do seu amigo Netônio Machado, a tia penedense do seu amigo médico em Sergipe, Roberto César do Prado. Recorda também dos primeiros anos em que começou a fazer o curso ginasial ainda na cidade de Pão de Açúcar. É sobre a sua carreira de estudante da escola primária e do curso ginasial em Pão de Açúcar e até a sua chegada em Alagoas, em Maceió, onde concluiu o ensino ginasial no Colégio Guido de Fongalã, que nos fala o médico José Hamilton Maciel. Olha, Jorge, naquela época, 3 profissões se destacavam. Era ser padre, ser doutor, advogado, juiz, etc., promotor, e ser médico. Meu pai era muito ligado à área médica, à área de saúde. E eu vivia muito com os médicos que ele lidava, né? Grandes profissionais que eu tenho grandes lembranças e grandes agradecimentos. Eles me emprestavam assim, muita atenção. E eu acredito que, no meu caso, a saúde foi um fator determinante para que eu fosse médico. Me lembro da minha primeira escola e da primeira professora. Minha primeira professora foi professora Ancila, era uma professora de Penedo. Aliás, diga de passagem, Penedo exportava professoras, era um polo mais desenvolvido, e eu acho que toda aquela cidade ribeirinha, ao abrir uma escola, contratava uma professora de Penedo. Bom, em Açúcar teve várias professoras, das quais eu fui aluno, das quais eu me lembro. Doutora Ancila, que foi minha primeira professora, Heraldete, era de Penedo também, Carmelita, Naí e Nadir. Inclusive essas 3, por coincidência, ultimamente, nesses últimos anos, eu vim revê-las, tive a satisfação, por ser tias, inclusive, do meu colega Roberto César, que é sobrinho delas, e que elas se lembravam de mim e eu me lembrava muito bem dela. Penedo, ele é de Penedo, e esse fato eu sempre fui grato às professoras, ia visitá-la, quando eu ia a Penedo, ia visitar a minha primeira professora, ela estava bem emocionada, agradecida, etc. Foi o grupo escolar, eu acho, Braulio Cavalcante. Depois, normalmente, em Pão de Açúcar, os mais velhos, né, a geração do meu pai, aqueles que tinham melhores recursos, iam para Maceió estudar em Maceió. Aliás, retifico, vinham para Aracaju. Aracaju era mais perto do que ir para Maceió. Então, eles vinham de vapor, era um navio que fazia Pão de Açúcar, Penedo, parava em Propiá, e Propiá vinha para Aracaju, só o primário. Depois é que surgiu a escola técnica, depois surgiu o ginásio, depois surgiu até faculdade, hoje já tem lá. Teve um papel, não sei, entre os 4 anos eu tive várias professoras, né? Ela foi uma delas, mas tiveram outras professoras. Depois que eu fui ao ginásio, eu fiz o ginasial em Pão de Açúcar,
mas não foi o ginasial todo. Eu fiz o primeiro ou segundo ano, depois eu fui para Maceió. Antônio Machado, pai de Antônio, que era professor, um bom professor de português, era poeta. João Melo, vários professores assim. Geralmente os professores do ginásio, quando ele foi formado, ele se aproveitou das pessoas da cidade que eram formadas. O doutor Valdemar da Guia era promotor, o juiz. Então esses eram os professores, então foi um bom nível que nós tivemos, porque não eram pessoas que estavam... Né? Depois foi que, nas novas gerações, é que foram... Esses professores ganhavam, acho que era mais simbolicamente como atividade de cordialidade. Eu fiz o ginásio, o começo do meu ginásio foi em Pão de Açúcar. Depois eu fui para Maceió. Aí já fui para o colégio, era um colégio particular, Colégio Guido de Fongalã, que era um dos colégios de maior destaque. Era da Sené, Dom Antônio Brandão. Avelar, Jane, Zélia, eu me lembro de todos eles, inclusive cultuo esses nomes. Eu tenho um quadro lá dessas pessoas. Eu nunca gostei de matemática, nunca fui bom de matemática, mas eu sempre gostei de desenho, de português, né? Eu gostava mais de história, nunca gostei muito de matemática, não, nunca fui dado a fazer cálculo, contas, não. Mas história, né? Gostava muito de história, né? No ginásio a gente já era mais polivalente, lá no Guido. Tinha canto orfeão, na época não era dado a isso. Mas era justamente história, continuidade de língua, né?